Conhecida pelo universo como a Rainha do Mal, a Divatox é uma vilã que possui um exército bem diversificado. Mas dentre toda essa diversidade, você já parou para se perguntar quais deles são os mais poderosos? No vídeo de hoje nós vamos ranquear os 5 monstros mais poderosos do exército da Divatox de acordo com os seus feitos. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Em quinto lugar, Erva Daninha. Aparecendo pela primeira vez no episódio 31 de Power Rangers Turbo, o Erva Daninha foi descrito pelo Porto como o monstro mais perverso de todos. Esse monstro possui um saco de sementes que, quando arremessadas nos seres humanos, elas os hipnotizam e os transformam em zumbis leais a ele. Além de um exército de zumbis, o Erva Daninha podia controlar abelhas robôs que disparavam tiros lasers e podia manipular o crescimento de plantas fortes o suficiente para prender o detonador tempestade e o cruzador relâmpago. Sem contar que os tiros lasers dessas abelhas eram tão poderosos que conseguiram até danificar os Rangers. E caso você destrua suas abelhas, ele mesmo pode disparar energia. Ou seja, ele acaba sendo um monstro bem versátil. Estando pequeno, seus atributos não eram tão consideráveis, tanto que a sua força física se equiparava à força do TJ, mas quando ele cresce a situação muda drasticamente. Ao se gigantificar, a sua abelha também crescia, e por incrível que pareça ela conseguia ficar ainda mais monstruosa. Essa abelha era tão perigosa que ela foi capaz de danificar os 5 Zords de resgate em sequência e fez o TJ apelar para a transformação Megazord. Ela só foi derrotada porque, diferente de seu mestre, essas abelhas não são tão resistentes, porém isso não muda o fato de que ela continua sendo um ótimo auxílio em combate para o Erva Daninha. Mas voltando a falar do Erva Daninha, esse cara era tão forte que ele igualou forças com o robô corredor e ainda conseguiu ser superior em combate. Se isso parece pouco pra você, o Erva Daninha podia imobilizar os seus oponentes com um cipó e, aproveitando dessa imobilização, ele disparava um certo tipo de eletricidade através da palma de sua mão. E utilizando esse ataque, ele deu um sério dano no robô corredor, que era um Megazord extremamente poderoso para aquela época. Por esses motivos, eu acredito que o Erva Daninha mereça o 5º lugar. Em quarto lugar, Lorde Sujeira. Diferentemente do Erva Daninha, o Lorde Sujeira tinha uma força física muito maior do que a força de um Ranger comum. Além de bloquear os golpes do TJ com uma baita facilidade, com apenas um chute ele conseguiu arremessar o Ranger vermelho por alguns metros. O que é um feito incrível, tendo em vista que o TJ é sim o membro mais forte da equipe. Embora ele até tenha uma força física bem elevada, a principal habilidade do Lorde Sujeira é a manipulação de papel velho. E você pode até pensar, pô, o cara manipulava papel, que habilidade ridícula. A questão é que ele manipulava papel em um nível tão extremo que ele era capaz de sufocar um ser humano adulto e até imobilizar os movimentos de um Ranger. Então a habilidade em si até pode ser ridícula, mas o nível de manipulação do Lorde Sujeira não é. Indo além da manipulação de papel, ele também podia disparar rajadas de energia através de suas mãos, que eram fortes o suficiente para afetar todos os Rangers ao mesmo tempo, e era capaz de materializar latas de lixo que impossibilitavam o movimento dos Rangers Turbo. E novamente eu repito, parece uma habilidade ridícula, mas é outra que é bem poderosa. Os Rangers só conseguiram vencer porque eles tiveram a ajuda da personificação da natureza, e o bicho literalmente levou um raio na cabeça. E enquanto ele estava atordoado pelos efeitos do raio, os Rangers ainda tiveram que chamar o Laser Turbina para finalizá-lo, o que significa que, além de poderoso, ele era bem resistente. Em terceiro lugar, Conde Noturno. Estreando no episódio 40 de Turbo, o Conde Noturno foi criado pela Divatox através de um morcego lunar. Estando pequeno, seus atributos físicos eram bem abaixo da média,
e a sua única habilidade interessante era disparar rajadas de fogo através de suas mãos. Essas rajadas de fogo eram bem poderosas, tanto que ele conseguiu danificar todos os Rangers ao mesmo tempo, mas também não era algo extraordinário. O seu real poder só é libertado quando ele assume a sua forma gigante, que aí sim faz ele merecer o terceiro lugar nessa lista. Gigantificado, as suas rajadas de fogo se tornavam tão potentes que elas causavam explosões ao redor e foram capazes de danificar o Megazord de resgate, que era o Megazord mais poderoso daquela época. De alguma forma que não foi explicado, ele também podia invocar um tipo de cruz e acorrentar o Megazord de resgate, impossibilitando que ele realizasse qualquer movimento, o que é uma tarefa praticamente impossível para qualquer outro monstro. Como o Megazord de resgate estava impossibilitado de lutar, os Rangers tiveram que invocar o Megazord Turbo. E vejam só, o Conde Noturno foi superior na força física, espancou o Megazord Turbo e quase o derrotou. O cara danificou o Megazord Turbo em um nível tão absurdo que eles tiveram que criar uma nova formação de Megazord só para derrotá-lo. O Conde Noturno só mostra que se a Divatox utilizasse o seu poder para criar mais monstros, eles já teriam vencido há muito tempo. Em segundo lugar, Faraó. Protagonizando o episódio 10 de Turbo, o Faraó é sem dúvidas um dos, se não o monstro mais fraco de toda a temporada. O que coloca ele nessa lista não é exatamente o seu poder próprio, e sim a arma que ele possui, o Cajado do Poder. Estando em posse desse cajado, ele se tornava tão forte que ele foi capaz de bloquear um chute de 2 Rangers chutando ao mesmo tempo. Ou seja, só com os braços ele já era mais forte do que 2 Rangers com as pernas, que obviamente é um músculo mais forte. Ele deu danos na Tânia com muita facilidade e ainda se tornava praticamente imune a tiros de energia, já que ele podia refleti-los. Mas assim como o Conde Noturno, o que o faz merecer o segundo lugar são seus feitos na forma gigante. Gigantificado, ele ganhava 2 habilidades bem interessantes: cuspir fogo e redirecionar a luz solar. As rajadas de fogo desse monstro eram tão poderosas que elas danificaram seriamente o Megazord Turbo, e o redirecionamento da luz solar praticamente o derrotou. Sem contar que fisicamente ele também estava sendo superior ao Megazord. O Faraó proporcionou a maior surra que o Megazord Turbo já levou na vida, e ele só perdeu porque era um cara muito arrogante. Ele não quis finalizar o Megazord Turbo, o que possibilitou que os Rangers o pegassem de surpresa e quebrasse o seu cajado. E é aí que tá o problema. A sua maior fraqueza era o cajado, pois sem ele, o cara não tinha poder nenhum. Sendo assim, ele foi facilmente derrotado, e tudo isso por burrice. Eu acredito que ele tinha sim poder para bater de frente com o Megazord de resgate, mas também é possível questionar se ele merecia estar abaixo do Conde Noturno. Em primeiro lugar, Gold Goyle. O Gold Goyle não possui uma forma pequena, então obviamente os seus principais e únicos feitos são contra o Megazord. E mesmo não tendo feitos em forma pequena, é inegável que esse é o monstro mais poderoso de Power Rangers Turbo. O cara bloqueou os tiros do Megazord de resgate como se não fossem nada. Ele podia disparar energia através de seus tentáculos e através de sua boca. Danificou seriamente o Megazord de resgate. Refletiu o tiro mais poderoso do Megazord de resgate. Igualou forças com ele e ainda sobreviveu à autodestruição desse Zord, o que é um feito inacreditável. Depois de sair sem nenhum arranhão daquela explosão, ele ainda resistiu ao golpe mais poderoso do Megazord Turbo, coisa que nenhum monstro nunca conseguiu fazer, e ainda destruiu completamente o Megazord Turbo, o que só mostra o quão fora dos padrões esse cara é. E por esse motivo, ele merece o primeiro lugar. Bom galera, esse foi o vídeo. Turbo é uma temporada bem difícil para definir o nível de poder dos monstros, até porque esses monstros são bem ridículos na maioria das vezes.
Mesmo assim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se não for inscrito. Até um próximo vídeo, tchau!